Olá pessoal, tudo bem? Bom, então agora vamos para a segunda parte do vídeo com o assunto de aminoácidos e proteínas. Então, relembrando, na parte 1 do vídeo nós falamos mais especificamente sobre os aminoácidos. Nós falamos sobre a estrutura que eles possuem, algumas funções, e a gente terminou o vídeo falando da própria ligação peptídica, que é a ligação que vai unir os aminoácidos para justamente poder formar as proteínas, tá? Então aqui eu já começo com uma imagem aqui de uma proteína, de uma estrutura tridimensional. E também nós vamos aprender aqui, fora né, as características das proteínas, como que chega então nessa estrutura tridimensional, tá? Bom, então, proteínas. Proteínas são compostos orgânicos de alto peso molecular e são formadas pelo encadeamento de aminoácidos, como nós já vimos no primeiro vídeo, que esses aminoácidos eles vão se unir por meio das ligações peptídicas. É um composto orgânico mais abundante da matéria viva, de 50 a 80% do peso seco da célula. Você entende isso porque quando você vê quais são as funções que as proteínas desempenham dentro do nosso organismo, que são muitas, tá? Então, depois que você entende isso, você vê né, por que tem essa alta porcentagem. Existem muitas espécies diferentes de proteínas, cada uma especializada para uma função biológica. Então, por isso que também temos que ter muitas proteínas, porque cada uma tem a sua função especializada. Todas contêm carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, e algumas contêm enxofre, como nós vimos da cisteína. Algumas proteínas contêm elementos adicionais, particularmente o fósforo, o ferro, o zinco e o cobre. Bom, essa tabela aqui, ela foi tirada do Leninger. Lembra que eu comentei com vocês que eu ia falar desse livro? Então, essa tabela foi tirada de lá. E essa tabela mostra alguns dados, né, de algumas proteínas. Então, nós temos aqui na primeira coluna o nome das proteínas. Na segunda coluna, nós temos o peso molecular, né, que eu falei para vocês que são moléculas de alto peso molecular. Para você ter uma ideia, né, o citocromo C, ele tem 13.000 Daltons, tá? Outro exemplo aqui, a nossa hemoglobina, por exemplo, ela tem 64.500 Daltons. Então, são moléculas realmente grandes. A próxima coluna aqui está mostrando o número de resíduos. Lembrando que resíduo, como a gente comentou no primeiro vídeo, é o nome que o aminoácido leva a partir do momento que ele é incorporado à proteína por meio da ligação peptídica. Então, quando você lê aqui número de resíduos, é como se você estivesse lendo o número de aminoácidos que tem, né? O citocromo C tem 104, já a hemoglobina tem 574 resíduos. E por último, aqui nessa última coluna, estou mostrando para vocês o número de cadeias polipeptídicas, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente. A primeira classificação das proteínas que eu trago para vocês é com relação à composição. Então, nós temos as proteínas chamadas de simples e as proteínas chamadas de conjugadas. As proteínas simples são aquelas que, por hidrólise, liberam apenas aminoácidos. Então, o que significa isso? Lembra quando nós aprendemos a ligação peptídica? A ligação peptídica, ela é uma reação de condensação, porque quando ela se forma, sai uma molécula de água, certo? Se eu quero fazer o processo inverso, ou seja, se eu quero quebrar essa ligação peptídica, eu preciso então voltar com essa molécula de água, tá? Então, ou seja, é uma quebra que está acontecendo por meio de uma molécula de água. Por isso que o processo inverso recebe o nome de hidrólise. Hidro, água, lise, quebra. Então, as proteínas que são chamadas de simples são aquelas que, quando eu vou quebrar, elas só vão me liberar os aminoácidos. Agora, as proteínas que são chamadas de conjugadas são aquelas que vão liberar outras moléculas, né, junto com não só moléculas, mas outras coisas junto com os aminoácidos. Então, por exemplo, se eu estou olhando aqui nessa tabela, lipoproteínas significa que, fora os aminoácidos, elas também vão me liberar os lipídios, tá?
Glicoproteínas. Glico lembra glicose, glicose é carboidrato. Então, são proteínas que também vão liberar carboidratos. Metaloproteínas, por exemplo, são proteínas que, fora os aminoácidos, elas também vão liberar alguns metais. Mais uma classificação aqui para vocês é com relação ao número de cadeias polipeptídicas. Essa tabela aqui é aquela tabela que eu já havia apresentado para vocês, tá? E aí agora eu vou comentar sobre a última coluna, que é o número de cadeias polipeptídicas. Bom, o que que acontece? Tem algumas proteínas que elas vão utilizar apenas uma cadeia polipeptídica, certo? E tem o exemplo aqui é justamente o citocromo C. Agora, tem proteínas que elas são um pouco mais complexas. Por exemplo, a hemoglobina, ela tem 4 cadeias polipeptídicas, ou seja, ela precisaria de 4 dessas cadeias, porque daí depois elas vão se organizar espacialmente e aí sim poder formar a proteína completa. As proteínas que possuem somente uma cadeia polipeptídica são chamadas de proteínas monoméricas e as que possuem mais de uma são chamadas de proteínas oligoméricas. Agora, uma classificação para vocês aqui com relação à forma. Temos proteínas fibrosas e globulares. As fibrosas, né, a maioria delas é insolúvel nos solventes aquosos e com pesos moleculares muito elevadas. São formadas geralmente por longas moléculas mais ou menos retilíneas e paralelas ao eixo da fibra. Um exemplo bom para vocês entenderem aqui é o próprio colágeno, né? O colágeno, ele está aqui na nossa pele, e aí você entende por que essa proteína ela tem que ser mais alongada, tá? E também que ela é insolúvel em água, porque senão já pensou, toda vez que nós tomássemos banho, né, a água então levaria embora esse colágeno, certo? Agora já as proteínas globulares, elas possuem uma estrutura espacial mais complexa e elas são mais ou menos esféricas. Elas sim são geralmente solúveis nos solventes aquosos. Exemplo, a hemoglobina. A hemoglobina não está no nosso sangue? O nosso sangue tem essa parte, tem a fase aquosa. Então, você já pensou se a proteína não conseguisse fazer o seu transporte? Ia ser bem complicado, né? Então, para vocês terem mais ou menos então, uma ideia do que eu estou querendo dizer, a proteína fibrosa, né, ela é mais alongada, já a proteína globular, ela é mais esférica. A próxima classificação tem a ver com como a proteína vai interagir com a membrana. Nós temos as células e as células possuem membranas. E essas membranas possuem a composição da membrana em si, ela é mais lipídica, né, de lipídios. Mas também nós temos proteínas associadas a essa membrana. Algumas proteínas, elas são chamadas de integrais, porque elas interagem diretamente com a membrana. Então, aqui dá uma olhada no desenho que eu estou apontando para vocês. Essa daqui seria uma proteína integral. Temos também as proteínas periféricas, que é aquelas que se associam às membranas ligando-se à superfície delas. Então, por exemplo, dá uma olhada nessa daqui, ela está se ligando somente a essa superfície, certo? E também temos proteínas ligadas a carboidratos, que é o que está sendo mostrado aqui. Agora a gente vai aprender justamente aquela forma tridimensional que eu falei para vocês, né? Como é que a proteína chega naquela estrutura tridimensional? Então a gente tem que aprender quais são os níveis de organização estrutural que as proteínas têm. O primeiro nível de organização, ela se chama estrutura primária. O que acontece? Dá uma olhada aqui, né? Ela se caracteriza por ter apenas ligações peptídicas entre os aminoácidos. Então, é aquele colar de pérolas que eu falei para vocês, né? Cada bolinha aqui é um aminoácido e ele está sendo ligado por ligações peptídicas, né? Vai ter um lado que tem o lado carboxi livre, a outra ponta vai ter o lado amino livre. Esse nível de estrutura, ele é o mais simples e ele é o mais importante, porque dependendo dos aminoácidos que estão aí nessa sequência, eles vão ditar quais serão as estruturas seguintes, tá?
Bom, então agora a gente vai para o próximo nível de organização, que é a estrutura secundária. A estrutura secundária, eu tenho dois tipos, a alfa-hélice e a beta-preguiada. A alfa-hélice, que eu estou mostrando agora aqui para vocês, ela vai justamente ter esse formato de hélice, tá? E aí ela vai ser mantida por ligações de hidrogênio, que é aquele tipo de interação bem forte. E essas interações, ó, dá uma olhada aqui, tá vendo esses vermelhinhos? Esses vermelhinhos são mostrando justamente essas interações do tipo ligação de hidrogênio para manter essa estrutura. Bom, as cadeias laterais dos aminoácidos não estão sendo mostradas nesta imagem, que é para justamente o desenho não ficar muito poluído, tá? Mas você tem que ter em mente que as cadeias laterais, elas vão se projetar para fora. Então aqui, ó, dá uma olhada aqui, é como se elas estivessem assim para fora dessa alfa-hélice. Por que não para dentro? Porque não tem espaço. Dentro da química orgânica, a gente chama isso de impedimento estérico. Então, não tem como ela se projetar para dentro. Então, ela fica para fora. E outra coisa também é que aqueles aminoácidos com a cadeia lateral muito volumosa, que nós aprendemos, também vimos, eles geralmente não conseguem fazer essa estrutura de alfa-hélice, tá? Bom, então, a outra estrutura que nós temos é a beta preguiada, a folha beta preguiada. Então, dá uma olhada aqui no desenho que eu vou mostrar para vocês. Aqui, então, eu tenho uma sequência de aminoácidos, tá? E aqui embaixo eu teria uma outra sequência de aminoácidos ligadas por ligações peptídicas. Então, uma sequência se liga à outra também por interações do tipo ligação de hidrogênio, que está sendo mostrado aqui também em vermelhinho para vocês. Ela é uma estrutura mais estendida, tá? Bom, aí você pode perguntar para mim, tá? Então, se eu tenho a estrutura primária, toda ela tem que estar obrigatoriamente ou em alfa-hélice ou em folha beta preguiada? Não, gente, não precisa. Pode ser que tenha algumas regiões dessa estrutura que não tenha nenhuma dessas das estruturas secundárias, tá? Bom, aí a gente agora vai então para o próximo nível de estrutura, que é a estrutura terciária. O que seria então essa estrutura terciária? Eu pego o que teve da estrutura secundária e vou organizar, é um arranjo espacial dessa estrutura secundária, tá? Tendo ou não, né? A alfa-hélice ou beta pregada ou não tendo, tá? Então isso vai se arranjar. E também você pode imaginar que a estabilização disso, precisa de muitas interações, né? Quais seriam essas interações aí? Dá uma olhada aqui então nesse slide. Por exemplo, se você tem uma cisteína encontrando outra cisteína lá na proteína, o que pode acontecer, que nós vimos no primeiro vídeo? Pode acontecer uma ligação covalente que se chama ponte de sulfeto, que nós também vimos, nós já vimos. Então tá aqui a ponte de sulfeto, tá? Então isso liga e ajuda a estabilizar. Bom, temos também alguns aminoácidos cuja cadeia lateral ela é hidrofóbica. Então ela não gosta muito de água. Quando eles estão presentes, então, em uma proteína, e essa proteína, por um acaso, precise ir para um meio aquoso, o que vai acontecer? Esses aminoácidos vão jogar as cadeias laterais para dentro da proteína, interagir entre eles para não deixar esses aminoácidos com a cara para fora, encontrando a água, tá? Bom, mais um tipo de estabilização que pode ser pelas pontes de hidrogênio, né? Que são as ligações de hidrogênio. E, por fim, nós temos as ligações eletrostáticas. Lembra que eu falei para vocês que tem alguns aminoácidos que têm cargas positivas e alguns que têm cargas negativas? Quando esses, então, se encontram, carga positiva com carga negativa, tem atração e daí ajuda isso a estabilizar. Bom, então, todas essas interações, elas podem aparecer aí na estrutura terciária. Vai depender de quais são os aminoácidos que estão presentes lá dentro, certo? Bom, aí então agora a gente volta para cá. Algumas proteínas param nessa estrutura terciária, tá? Então, por exemplo, se ela tem só uma cadeia polipeptídica, ela vai parar na estrutura terciária.
Mas nós vimos que tem algumas proteínas que elas precisam de mais de uma cadeia polipeptídica. Lembra da hemoglobina, que eu falei que precisa de 4? O que vai acontecer, então? Cada cadeia polipeptídica, né, da hemoglobina vai se estruturar, né, até a estrutura terciária, só que daí essas 4 subunidades, elas vão precisar interagir mais uma vez para chegar na estrutura quaternária, certo? Então, essas subunidades, elas vão se ligar entre si por meio de ligações não covalentes, e aí sim ela consegue atingir a estrutura para poder ter a sua função. Agora eu vou falar para vocês de 2 processos interessantes que acontecem com as proteínas, que são a desnaturação e a renaturação. A desnaturação, o que vai acontecer? É a alteração justamente dessa conformação tridimensional que a gente acabou de estudar. Então, o que vai acontecer? Vai ter algum agente externo que vai agir nessa proteína, daí ela vai perder a estrutura quaternária, né? Se ela tiver, terciária, secundária, mas geralmente não perde a estrutura primária, tá? A desnaturação, ela pode ocasionar a perda parcial ou completa das funções biológicas dessas proteínas. Daí ela não consegue desempenhar o papel que ela tem. Bom, eu gosto aqui bastante de dar o exemplo do ovo, né? O que acontece com o ovo quando a gente frita o ovo? A maior parte da proteína do ovo, ela tá na clara. Quando a gente frita o ovo, você passa então por um processo de desnaturação, o calor, né, desnatura essa proteína do ovo, e inclusive a gente consegue perceber isso porque muda até de cor, fica branca, né? No caso do ovo em si, não perde muito a função, porque a gente quer o que ali? É a função, na verdade, só mais de nutrição. Então, tudo bem eu fritar, né? Mas dependendo da proteína e da função que você quer que ela desempenhe, ela perde esse processo se ela desnatura. Em alguns casos, você consegue fazer com que esse processo volte e a proteína volta a ter a forma tridimensional dela, tá? No caso do ovo, como a gente vê não consegue, daí não é possível, certo? Então, aqui, lá para vocês verem melhor, você tem então a estrutura tridimensional da proteína. Se ela passa pelo processo de desnaturação, ela perde essa estrutura tridimensional. E aí, em alguns casos, ela pode voltar à estrutura tridimensional pelo processo de renaturação, tá? O que ocasiona esse processo de desnaturação? Bom, existem vários fatores, tá? Eu estou colocando 8 aqui para vocês, eu vou chamar a atenção para o 7, que é justamente a alteração na temperatura, que eu falei para vocês do ovo, né? E eu também gosto de dar como exemplo a chapinha que as mulheres fazem no cabelo, né? Então, o que acontece nesse processo? Você tem o calor do equipamento, esse calor vai ajudar a desnaturar a proteína que está no cabelo. E fora a temperatura, você tem um outro fator agindo também, que seria o número 8, que é o estresse mecânico. Porque a gente pega aquela chapinha e a gente tem que passar várias vezes para ajudar nesse processo de desnaturação, né? No caso do cabelo, por exemplo, a gente consegue enxergar a renaturação, porque a gente sabe que a chapinha ela não dura para sempre, né? Depois de um tempo o seu cabelo volta com a estrutura que ele tinha, certo? Bom, e aí agora, para terminar, eu quero falar para vocês aqui de algumas funções que as proteínas possuem e que vocês entendam, olha quantas funções elas desempenham dentro do nosso organismo. Bom, temos aqui, por exemplo, a função de estrutura, a função mecânica. Então, por exemplo, nós temos a miosina e a actina, que são 2 proteínas que estão presentes aí nos nossos músculos, responsáveis pela movimentação, tá? Enzimas, por exemplo, quando você estuda a parte de metabolismo e você aprende todos aqueles mapas metabólicos, tem várias enzimas relacionadas lá e elas têm esse caráter proteico, tá? Hormônios. Tem alguns hormônios que também têm origem proteica. 2 exemplos que talvez vocês conheçam, a insulina e o glucagon, tá? São 2 proteínas que têm origem são proteínas. Então, e outras coisas, né? Anticorpos, as proteínas ajudam no nosso balanço, o balanço de fluido, a balanço de ácido base.
Canais de transportes, né? Lembra quando a gente falou sobre as membranas? As membranas não tem aquelas proteínas que são integrais? Então, essas proteínas, elas podem funcionar como canais, ou seja, por dentro delas, você pode ter transporte de moléculas de dentro para fora, de fora para dentro da célula. E transporte. O exemplo aqui para o transporte, a própria hemoglobina, que a gente falou, que ela precisa transportar o oxigênio aí pelo sangue, certo? E aí, por fim, eu tenho aqui um mapa mental mostrando para vocês um resumo de tudo que nós aprendemos sobre essa aula. E caso tenha alguma dúvida, por favor, reveja as aulas e também estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada.